Ou imediatamente trouxe US$ 1 milhão ao local do encontro para dar ao primo de Lyra. Essa quantia é suficiente para ele viver feliz pelo resto da vida. Se ele se atrever a incomodar Lyra novamente, ou fará desaparecer deste mundo. Alak, que foi cruel com Lyra, não se atreveu a dizer uma palavra na frente de Ou, mas neste momento, Ou não poderia imaginar que já estava pálido ao ponto da loucura de Alak. Ou ainda estava preocupado com isso em seu coração, então ordenou a seus subordinados que aumentassem a segurança na mansão. Ele não deve permitir que a mesma coisa aconteça novamente. Neste momento, Lyra ainda estava orando no carro. Ela esperava que os dois não tivessem nenhum conflito. Quando ela viu que Ou estava bem, ela sorriu. Ou a viu preocupada, então ele a confortou apressadamente. Ele fez tudo. Depois disso, Alak não aparecerá mais. Mas Lyra ainda estava preocupada que o primo não os deixasse ir tão facilmente. Ou diz a ela para não se preocupar muito. Agora mesmo ele deu à outra parte um saco de dinheiro. Essa quantia de dinheiro foi suficiente para ele viver confortavelmente pelo resto da vida, mas, inesperadamente, Alak não ficou satisfeito. Anteriormente ele também era um homem rico, agora ele se desviou para esta etapa. Mas as palavras de Ou insultaram a sua autoestima. Pensando bem, ele tomou uma decisão maluca. O coração de Lyra ainda batia forte. Ou reconheceu facilmente as preocupações em seu coração. Ele disse a ela que se algo acontecesse no futuro, ela teria que contar a ele. Primeiro ele ficará para sempre ao lado dela. Ao ouvir isso, Lyra imediatamente lhe contou sobre seu pesadelo. Naquela hora todos desapareceram, toda a grande mansão ficou só com ela. Quando seu primo a ameaçou, ela originalmente pretendia contar a On, mas estava preocupada que On estivesse em perigo por causa disso. Então ela lhe contou a verdade. Porque não quero perder você. Apenas uma frase fez o coração de On bater mais rápido. Ele decidiu levar Lyra para um lugar. Depois disso, os dois foram a um restaurante para comerem juntos. On está extremamente familiarizado com este restaurante. No passado, quando meu pai ainda era vivo, ele costumava me levar aqui com frequência. Para que Lyra soubesse mais sobre ele, On contou histórias de quando ele era criança. Ele revelou a cicatriz em seu cotovelo para ela ver. Quando ele caiu, anos atrás, seu pai costumava dizer que ele precisava se levantar sozinho. Desde criança foi ensinado a ser independente por seu pai. Pelo resto de sua vida, ele nunca esquecerá. Ou nunca contou essa história a ninguém. Ao ver essa cicatriz, ele se lembra do pai falecido. Ele jurou para si mesmo que deveria proteger bem sua família. Ou também explica a causa. Ele contou a ela sobre isso. Esta é a história de seu passado. Lyra não poderia imaginar que por trás de uma pessoa tão fria como On esconderiam lembranças tão dolorosas. On disse que desde que Lyra apareceu em sua vida, ela o ajudou a encarar algumas questões de forma diferente. Nesse momento os dois se olharam nos olhos, na atmosfera repleta de amor rosa. Ou também alimenta Lyra pessoalmente, deixando-a provar a comida que ele adorava quando criança. Ou involuntariamente sentiu que esse gosto era o mesmo de quando ele comia quando criança. Além do pai, é a primeira vez que traz outra pessoa a este restaurante. Então ele gentilmente disse a Lyra que enquanto ela estivesse aqui, não havia nada que ele não pudesse superar. Mas quando os dois estão imersos no amor, a mansão corre perigo. Um par de olhos estava olhando fixamente para Ymir. Felizmente, Orhan sempre esteve ao seu lado. Ele então filmou o menino para conversar com Lyra. Mas quando desligou o telefone, Ymir sentiu sede novamente. Orhan foi até a cozinha pegar água para ele. Quando ele trouxe a água de volta, Ymir havia sumido. Nesse momento, essa também estava um pouco insegura, preocupada, mas On não sabia nada dessas coisas. Ele conheceu um velho amigo de seu pai por acaso. Ele também ficou muito surpreso, não esperava que On trouxesse uma garota aqui para comer. Apesar de ser provocado pelos amigos de seu pai, On ainda disse seriamente que ela era a pessoa mais importante para ele. Mas quando os dois acabaram de sair do restaurante, Alak mostrou uma expressão maligna. Ele virou a cabeça para olhar para a pessoa na sala. O telefone de On tocou de repente. Ele apenas atendeu o telefone quando a outra parte disse que poderia me expulsar. Inesperadamente, a pessoa na sala era essa. A mãe biológica de On foi sequestrada. O oponente exigiu que ele entregasse 10 milhões de resgate. Além disso, ele só me deu 4 horas. Se você ousar tocar num fio de cabelo da minha mãe, não vou te deixar sozinho. Mas a outra parte não se importou com as ameaças de On. Agora o refém está em suas mãos e On só pode dizer isso. Os dois não disseram mais nada. On imediatamente levou Lyra de volta para a mansão. Ao chegarem, encontraram o rosto da governanta coberto de feridas. Acontece que quando essa saiu para passear, alguém apareceu de repente para levá-la embora. O mordomo não era páreo para ele, mas On também não o culpava. O mais importante agora é recuperá-la em segurança.
Subordinados tentaram investigar o local via sinal telefônico, mas não encontraram nada. Alak é muito bom em remover pistas. On de repente pensou em algo, ele pegou os documentos de investigação da tia de Lyra para ver se conseguia encontrar o esconderijo de Alak. Quando ele e seus subordinados estão lutando para investigar, Eda e sua mãe causam problemas novamente. Olhando para Lyra confortando Layla, ela culpou Lyra por todos os infortúnios que aconteceram nesta casa. Mas essa era a verdade, então Lyra também não teve palavras para refutar. Felizmente, On descobriu uma loja vazia. Entre os documentos daquele ano, a tia de Lyra pagou a compra de Alak, mas nestes anos não teve nenhum negócio. Seus subordinados entenderam imediatamente o que ele quis dizer e chamaram alguém para investigar. As palavras de Eda incomodaram o coração de Lyra. Embora essa costumava incomodá-la, agora ela estava em um estado perigoso. Orra entendeu como Lyra se sentia por dentro. Mesmo sem ela, Alak ainda voltou para encontrar a família de O para se vingar. Ele a aconselha a não prestar atenção às palavras de estranhos. Alak olhou para essa com olhos frios. Você sabe por que eu fiz você vir aqui? É porque o tom de voz do seu filho quando fala comigo é muito vaidoso. Ele sempre achou que era o melhor. Mesmo estando em perigo, essa ainda tentou proteger On. Nossa família sempre foi assim. Acho que você deveria dar uma olhada em si mesmo. Como esperado, as palavras de Essa o deixaram ainda mais irritado. Os subordinados de O retornaram rapidamente para a mansão. Quando eles se mudaram para aquela loja, essa não estava em lugar nenhum. Havia apenas um pedaço de papel deixado por Alak. Naquele pedaço de papel estava escrito que farei você pagar pela minha arrogância. Ou adivinhou que Alak havia enlouquecido. Não se trata mais apenas de dinheiro. Ele pediu a seus subordinados que permitissem que as pessoas vasculhassem a loja. Ao mesmo tempo verificassem todos os carros em nome de Alak e enviassem mais pessoas para proteger a vila. Ele não queria que mais gente se metesse em encrencas, mas o malvado Eda fez isso de novo, repreendendo a desavergonhada Lyra. Pela boca de Eda, Lyra se transforma em uma pessoa sem pontos positivos. Ela só sabe como causar problemas aos outros. Como ela falava sem parar, o barulho chamou a atenção de Layla. Ela olhou para Eda com olhos frios, dizendo que eu sou filha dessa família, você não tem o direito de culpar Lyra, nem meu irmão falou nada. Não me deixe ver você intimidar Lyra novamente. Nesse momento, On também entrou na sala de estar. Layla estava prestes a contar a verdade ao irmão quando foi interrompida por Lyra. Layla também não se importava com isso. Ela apenas perguntou a On como estava indo a investigação. On também não explicou muitos detalhes. Ele apenas disse que tinha seus próprios cálculos. Depois de dizer isso, ele imediatamente levou Lyra embora. Layla olhou para Eda com desaprovação. Vá ao escritório de On para confortar Lyra para não se preocupar, isso não tem nada a ver com ela. Ele a trará de volta em segurança. Mas quando os dois estavam se consolando, um pensamento maluco surgiu na mente de Alak. Ele tinha que encontrar uma maneira de atormentar Ezra, ver se ela ainda conseguia manter aquele estado arrogante. Então Alak preparou uma sacola cheia de ferramentas. Ele então ligou para On novamente, pedindo-lhe que trouxesse o dinheiro para o local designado. Antes de partir, On instruiu os seus subordinados a arranjar seguidores. Desta vez, ele não teve permissão para cometer nenhum erro. Mas quando On dirige para o local designado, Alak pede a ele para deixar o dinheiro lá e depois dirigir para outro local. Quando On dirigiu até o local, apenas um computador foi encontrado sobre a mesa. Alak queria drenar todo o sangue nobre do povo Ezra para punir seu clã. Em apenas meia hora, Ezra morreria de perda excessiva de sangue. On nunca esperou que Alak fosse tão louco. Agora a vida de Ezra está em perigo. Este jogo cruel ainda está acontecendo.